Pai, Santo Espírito de Deus, o culto é ao Senhor. Oh Senhor, oh Senhor nosso Deus, Pai. Mais uma vez, que haja em nós, Senhor, um mesmo sentimento de reverência, de temor, de respeito, de amor pelo Senhor. Pai, fale conosco, fale conosco. O Senhor conhece muito bem o momento de cada um e em todo o tempo. Nada, absolutamente nada foge aos teus olhos. Os teus olhos percorrem toda a terra. Não são poucas as partes em que o Senhor nos diz. Isso é maravilhoso, Pai. Porque nos traz, Senhor, a certeza. Não há com o que, Senhor, preocupar. Não há por que, Senhor, permitir que a ansiedade tome o coração. O medo jamais, o Senhor condena o medo. O Senhor manda jogar o medo fora. Senhor, nós te agradecemos. Pai, fale conosco. Que o Senhor encontre verdadeira atenção àquilo que o Senhor tem a nos dizer, na palavra viva, na palavra gloriosa. É o que nós pedimos. Jesus, mais uma vez, estamos aqui. E obrigada por tudo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Bom, irmãos, então, um novo ano. Hoje ainda, aos 6 dias do novo ano. Então, estamos ainda, vamos dizer assim, nas primícias das primícias do ano, em termos de tempo. E grande oportunidade, irmãos, de ouvir a Deus e iniciar uma nova semeadura. Porque já entendemos com toda clareza que a nossa vida, como a palavra de Deus nos mostra, a vida de um ser humano é plantação e colheita. A pessoa até encontrar Jesus não tem noção dessa realidade, mas são 2 tempos, deveriam ser 2 tempos e permanecer nos 2 tempos. O tempo sem Jesus já foi, agora o tempo com Jesus. Tempo sem Jesus, tempo de trevas, certamente tempo de muitas incertezas, de muitos receios, de muitos altos e baixos ou de muitos fracassos, de muito falso brilho ou de de muitas tristezas e muitas dores, enfim. Mas agora é tudo diferente. A segurança que Jesus oferece. Quem Jesus é e o que Ele faz e pode fazer. Soberano, Senhor. Agora, a necessidade é uma atenção total à sua palavra e a busca da comunhão do Espírito Santo. Para quê? Para que possamos andar com Ele em todo o tempo. Andar com Deus invisível. Talvez para quem está começando a caminhada de fé, pareça difícil. Tem nada de difícil. Você vê, com o passar dos dias, ouvindo como é simples. E literalmente gostoso, maravilhoso você ter essa certeza de que o Espírito Santo está contigo. Por quê? Pelo que Ele diz. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer, lembrar sempre, gosto muito de orar, apresentando essa palavra, porque Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Agora, não adianta ter a palavra na mente e não colocá-la dentro do coração. E é muito simples, quando o coração deseja ardentemente entender melhor o que Deus está falando. Ou literalmente, aquela certeza, Deus está falando comigo. Então, são 2 tempos. O tempo sem Jesus era o tempo da ignorância espiritual, tempo da ação das trevas, mas chegou um novo tempo. Encontramos a Jesus, então agora, com o que Ele investe em nós em termos de conhecimento do mundo espiritual, literalmente conhecimento de Deus, aí Jesus cobra a produção de frutos. Então, antes era um tempo, agora é um novo tempo, outro tempo. Abra sua Bíblia em Colossenses. No capítulo 1,
A carta, na epístola aos Colossenses, são as epístolas de Paulo que ficam assim lá atrás, bem próximas do Apocalipse. Achamos a epístola, a carta aos Colossenses? Queria ouvir um amém? Amém. Muito bem. Então olha só, olha para cá, pessoal. O apóstolo Paulo ganhou um povo para Jesus, ganhou almas, ganhou vidas para Jesus, pessoas se converteram através das pregações dele, e era uma cidade chamada Colossos, por isso são os colossenses, né? Então, o que aconteceu? Paulo escreveu cartas para eles para saber como eles estavam. E vinha notícias desse povo para Paulo, e Paulo ficava feliz quando ouvia notícias do tipo: olha, aquele povo que você ganhou para Jesus está firminho na fé, mantém sua salvação, está derrotando demônios, está ganhando almas, está andando na luz, não deixa o diabo brincar com eles. Isso dá uma alegria tremenda a Paulo. Então nós vamos atentar exatamente, tá, por aí, observando o que Paulo escreve para eles agora. Então vamos aqui em 2 versículos, no versículo 9 e no 10. Tá? O Colossenses, né, a epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Quem lê comigo? Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda, tremenda, gente. Então Paulo ouviu falar da fé daquele povo, que eles estavam firminhos na fé, eles não haviam desanimado, eles não haviam dado ouvidos a pessoas que com certeza tentaram tirá-los do caminho que é Jesus, porque isso acontece muito. Quer ver? Quando você se converteu, sua família de imediato aceitou, ou alguns se levantaram contra você? Quem passou por essa dificuldade da família ter se levantado contra? Ih, quase todos aqui. Levanta de novo sua mão. Quem está lá atrás, então, visão panorâmica. Que isso? Está vendo? Mas é isso. Porque as pessoas não entendem, irmãos. Pessoas sem Jesus aceitam que pessoas entrem em portas, não é, chamadas religiões. Mas quando você se volta para o Deus que fala na Bíblia, causa horror a muita gente. Por quê? Porque o inferno treme. Satanás sempre se opôs e sempre se oporá ao conhecimento de Cristo. Enquanto a pessoa está sem Jesus no mundo, pode ter religião ou não ter religião nenhuma. Não vai fazer diferença no mundo espiritual para o diabo, vamos dizer. Mas quando alguém começa a ouvir a palavra de Deus, que é Jesus, e começa a receber a iluminação do entendimento, ou seja, começa a perceber, né, que tem direitos, que Jesus investe um poder para derrotar forças malignas, que pode mudar a sua história pelo poder da palavra, pelo poder da oração. O inferno treme. O inferno treme. O diabo não se importa com pessoas que se tornem religiosas. Ah, aquela família virou crente. Se não crer no poder de cura que Jesus oferece pelo Calvário, o diabo não vai se importar, não. Ele está ali para continuar atacando. Se a pessoa não descobrir que antes de conhecer Jesus, ela vivia dominada por forças espirituais malignas, de ódio, de ciúmes, de raivas, de inveja, até de miséria. Tem gente que luta e a vida não dá um passo. Alguns vivem nos altos e baixos, e alguns literalmente a vida sempre anda mais para trás do que para frente. Então, quando uma pessoa começa a ouvir a palavra de Deus, a boa palavra, como ela é, o entendimento começa a ser iluminado. Então essa pessoa vai entendendo quem é Deus, quem é Jesus, quem ela é, quem Ele é.
Ou seja, aceita Jesus, se torna filho, filha de Deus. Imagina, irmãos, filho do rei, subjugado por espírito de miséria, por espíritos de enfermidade. Claro que a pessoa com entendimento vai assumir sua posição. É isso que o diabo não suporta. É quando pessoas se convertem e abrem o coração inteiramente, abrem o coração para ouvir o que diz a palavra de Deus e colocar em prática. Então o apóstolo Paulo ouviu excelentes notícias do povo que ele ganhou para Jesus em Colossos. Como ele fez também na carta aos Tessalonicenses, ele procurava saber como é que está aquele povo. Como é que está a irmã fulano, o irmão fulano, como é que está aquele casamento, como é que está o irmão lá no negócio dele, como é que ele está e tal, tal. E aí as notícias foram boas, olha, eles estão firminhos com Jesus, não abrem mão da sua salvação, a caminhada é essa. Caminhada com Jesus tem retrocesso? O que se encontra atrás? Aquilo que se deixou. Os mesmos demônios e agora outros, né? Porque cada um chama quantos? 7 piores. Então, Paulo disse, olha, por esta razão, desde o dia em que nós ouvimos, ou seja, que vocês estão firmes, a gente não para de orar para que vocês tenham mais de Deus, ou seja, sabedoria. Vamos voltar no versículo 9, olha só. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Dá uma paradinha. Aí, irmãos, se a pessoa se converte e ela não abre o coração e se dedica a entender que isso aqui é um testamento, que Deus te dá responsabilidade como filho, como filha, ou seja, você é meu filho, então não vá para as trevas, anda na luz. Você é meu filho, deixa as coisas erradas do passado, mas você é meu filho, então você tem que desfrutar da qualidade de vida, você tem que desfrutar das bênçãos. Aí vai crescer no entendimento, no conhecimento. Então Paulo está dizendo, olha, eu não paro de orar. Ele usa aqui a pessoa literalmente do plural, porque era ele, normalmente era Paulo, Timóteo, Paulo, Lucas, era um grupo de apóstolos junto com Paulo, que intercedia, que orava, esse grupo orava, intercedia, né, viajava com Paulo para pregar a palavra, e Paulo ficava feliz quando ouvia essas notícias, olha, estão firminhos com Jesus, ou seja, não estão deixando o diabo brincar com a vida deles. Exemplo, o seu fulano que foi curado, ele agora, ele fica firme, ele não deixa aquele espírito de enfermidade, ele não aceita aquela enfermidade. Muita gente, irmão, se converte e não busca crescimento espiritual para dar esses frutos. Toda pessoa que se converte, irmãos, o diabo vai fazer uma pressão violenta para pegar essa pessoa de volta. Então ele usa de muitas artimanhas. O bicho é tão imundo, tão bandido, que uma pessoa é capaz de estar lendo a Bíblia em casa sozinha, e o diabo vir no ouvido e dizer, você acha que é assim mesmo? Foram pessoas que escreveram esse livro aí, está tudo errado, não é bem assim não. Se fosse assim, evangélicos não viviam doentes, evangélicos não viviam fracos. E tem gente que aceita esses pensamentos. Tem gente que até ouve outras pessoas. Não, meu irmão, tem que ouvir a palavra. A palavra de Deus que está escrita, porque o Espírito Santo diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Certo momento, o apóstolo Pedro estava pregando o evangelho para uma multidão de pessoas, e diz aqui em Atos dos Apóstolos, diz a palavra, que o Espírito Santo foi derramado sobre todos os que ouviam a palavra. Então o Espírito Santo, o Senhor Deus, ele fica atento para ver quem dá atenção à palavra dele e crê. E quem simplesmente se converte se torna uma pessoa religiosa. A pessoa pode ter levado a vida mais suja, a vida mais fracassada, a vida mais destruída. Encontrou Jesus. Jesus abre literalmente um novo tempo. Isso mesmo. Ou seja, Jesus abre a porta do entendimento para dizer, entra. E vamos juntos, porque agora é comigo. Aí você começa, ouve a palavra, coloca em prática. Estava num erro, identificou o erro, abandonou o erro.
Descobrir um direito que a palavra te dá. Você cresce na fé, ou em oração, ou em determinação, você toma posse daquele direito, tipo, está escrito, eu vou conseguir essa benção. Isso começa a repercutir no mundo espiritual, irmãos. Então, é uma lâmpada que se acende. Quando o cristão acende a lâmpada do conhecimento, literalmente as trevas vão se afastando. Só que o diabo se afasta, mas ele não desiste, ele tenta pegar aquela pessoa de volta, ele tenta enganar aquela pessoa. Por exemplo, hoje pela manhã, eu falava sobre dardos inflamados do diabo. A verdade, no culto da tarde. Uma inspiração que Deus deu, eu falei um pouquinho da armadura de Deus. Falei, gente, para que serve uma armadura de guerra que está na Bíblia? Certamente que tem um propósito. Então, para que serve? Aí tem um capacete, serve para quê? Proteger a cabeça, guardar bons pensamentos e impedir que um pensamento de fora entre. Tipo, vai acontecer isso de ruim? Vai acontecer uma desgraça? Então, guarda a sua mente. Aí tem um escudo. Aí a Bíblia fala do escudo da fé. O que é fé? A fé é uma convicção interior de que o que está na Bíblia é verdade. Então, as circunstâncias são contrárias. A doença quer tomar conta, mas o entendimento está se abrindo para o direito que Jesus Cristo dá. Começa um combate contra, literalmente, sintomas, contra palavras, contra isso, contra aquilo. O que acontece? A palavra se cumpre. A luz vence as trevas. O encontro com Jesus, irmãos, é o marco divisor na vida de qualquer pessoa. Ou seja, até agora era um fracasso, de agora em diante começa uma nova história. Mas isso requer esforço. Você vê que o Paulo ensinou, levou esse povo a Cristo, e agora ele intercede por esse povo. Mas você precisa se consagrar. De quando em quando, tirar um tempinho, uma horinha, uma vez na semana, aquele teu dia de folga, uma horinha. Ficar lá no cantinho diante de Deus e orar e derramar o coração. Senhor, me ensina. Ilumina o meu entendimento. Me dê, Senhor, a sabedoria que vem do céu, a tua. Me dá entendimento, Senhor, para que eu possa tomar as posições e receber o que o Senhor preparou para mim. Então você vê o versículo 10. Olha só. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. E aí diz, frutificando, vamos juntos? Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Está vendo, irmãos? Agora aqui cabe, irmãos, uma observação, porque muita gente que se converte, tá? Se acomoda com o que já recebeu. Tem gente assim, se converteu, se batizou nas águas. Vamos entender. Deus abriu uma porta de emprego. Estava com as portas trancadas, Deus abriu. A pessoa agora se ocupa tanto no trabalho que ela acha, vou no culto na quarta, vou no culto do domingo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas não busca no dia a dia um crescimento espiritual para conhecer mais da palavra, consequentemente, a vontade de Deus. Porque Deus quer usar cada um dos seus filhos, irmãos. Deus quer te usar no teu local de trabalho para você ter uma palavra de fé para uma pessoa que talvez esteja pensando em cometer um suicídio. Deus quer te usar numa conversa, numa troca de um cumprimento com um vizinho que você encontrou numa padaria e de repente você não sabe, ele está angustiado profundamente, casamento está um fracasso. E de repente você dá um cumprimento com uma alegria do Espírito Santo, já acende naquela pessoa uma vontade de querer ser o que você já tem, ter o que você já tem. Poxa, fulano está tão tranquilo, fulano está tão bem. A palavra de Deus diz que o mundo aguarda, as pessoas no mundo, a criatura, aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O que é isso? Pessoas se convertem, recebem entendimento da palavra de Deus, acabam com a amargura porque a paz entra no coração. Ora, quem está perto daquela pessoa vê a mudança dela de imediato. A pessoa, muita gente, irmãos,
vamos dizer que pelo orgulho, dizer assim, eu não quero ser crente, eu não quero ser evangélico. Mas percebe, porque a presença do Espírito Santo se faz sentir, irmãos. Não tem como aquela pessoa não ter um desejo ardente de ter o que a outra tem. Vamos entender pelo lado espiritual, não é pelo lado da inveja, não. Mas o lado da necessidade que a pessoa tem, tá? De ter paz, de sentir segurança. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Então são os frutos que nós apresentamos para o mundo, literalmente, sem forçar. Você não está ali, não, eu vou forçar, porque tem que sentir a presença de Deus, tem que ver em mim, não precisa nada disso. A tua libertação, a tua paz, a tua segurança, que literalmente você sente, a tua serenidade, a tua confiança, isso literalmente é a luz para as pessoas que estão em desespero. Então você vê aqui que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, ele diz que ele orava por esse povo, para que eles frutificassem, olha só o termo, frutos, olha só. Eu vou de novo no versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Vamos a um foco aqui, vamos direcionar um foco bem firme, bem específico. Toda pessoa sem Jesus, irmãos, sem Jesus, tá? Ela fica muito vulnerável diante das doenças. Principalmente, você pode imaginar, uma pessoa que vem de uma árvore genealógica, uma cadeia hereditária, em que 3 ancestrais têm a mesma enfermidade, ou tiveram. Lá o bisavô teve, ou a bisavó, a avó, ou o avô, seja lá. Vem aquela cadeia hereditária. Aquela pessoa apresenta aquela enfermidade. Ela fica literalmente vulnerável, porque o que ela entende? O que ela sabe das coisas espirituais? Nada. Aí, ela aceita Jesus e começa a crescer no conhecimento de Deus. Ou seja, o mal dominou até agora, mas agora tem armas contra esse mal. Mas, pastora, se fosse assim, Jesus se queixou diante do povo de Israel. Jesus, pessoa, homem, Jesus Cristo, em carne aqui na terra. Ele se queixou da falta de fé do povo de Israel em tempos do Antigo Testamento, lamentando, tipo, olha, Deus não pôde socorrê-los. Por que será que Deus não pôde socorrê-los? Se a pessoa não crer, irmãos, ela pode ir para a melhor igreja da face da terra. Ela não tem como contactar, literalmente, o poder para receber bênção. É preciso que a pessoa jogue fora uma bagagem de cegueira espiritual ou de religiosidade para abrir o coração e conhecer realmente a Deus, para dizer não. Se está na Bíblia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então se Ele curou no passado, Ele vai curar hoje. E Ele cura. Quantas pessoas aceitaram a Jesus, irmãos, e eram pessoas apavoradas, temerosas, inseguras, depressivas. Então logo recebem Jesus, Ele entra no coração, ouvindo a palavra, o Espírito Santo é derramado, a pessoa apresenta uma paz incrível, irmãos. Hoje no culto da tarde, dentre algumas pessoas que testemunharam que o poder de Deus operou, um senhor que é novo convertido, se batizou agora, recente, mês passado, ele disse, pastora, fiz um propósito com Jesus, tomei a minha santa ceia depois do batismo. Perdão, antes do batismo. Tomei minha santa ceia, novo convertido. Tomei minha santa ceia. Pastor, eu sentia dores horríveis nas juntas. Já não conseguia mais dormir. Desde a santa ceia que eu estou dormindo. Então ele está crescendo no conhecimento de Deus. Entendendo o direito que ele tem, vamos lá,
E literalmente resistindo ao mal. Resistiu. Fez até o propósito, vou tomar ceia e vou ficar curado. E de lá para cá, da Santa Ceia do mês passado, está dormindo tranquilamente. Olha que a esposa estava feliz da vida, deu um alô assim com o braço, pastora, é isso mesmo, ele está dormindo. De tantas dores não conseguia dormir, 2 nas juntas, olha só. Então, vê esse versículo 10, porque aqui é o novo tempo. Mas nós temos que comparar com o tempo anterior, tá? Então, o versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Aqui é que pega, né, irmãos? Tem gente que se converte, irmãos, quer cura, quer abertura de portas, mas não acaba com a raiva no coração. Algumas, não é, irmãos? Até um palavreado meio mundano. E Deus não vai se agradar porque Ele é Pai. Aceitou Jesus, ganhou a condição de filho. Pensa direitinho. Como pode filho, filha, do Deus Todo-Poderoso, viver de qualquer jeito? Andar de qualquer jeito, falar qualquer coisa. E pensar como muita gente pensa, porque esse é o problema de muitos cristãos, de muitos evangélicos, que escutam outros evangélicos. Mas não é bem assim não, poxa, vocês são fanáticos, vocês são fanáticos. Fanáticos? Deus tem promessas para quem o respeita. Deus tem promessas de bênçãos. Ele também tem promessas de misericórdia sobre o mundo inteiro. Se o pecador buscar um socorro, Deus é capaz de socorrer. Sabe para quê? Para mostrar a provinha do seu amor. Ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Mas se aceita Jesus, o que acontece agora? Recebeu a condição de filho. Então vamos, endireitar os caminhos. Porque agora temos Deus como Pai. Uma pessoa que tem Deus como Pai vai falar qualquer coisa? Vai usar palavreado torpe? Irmãos, nós temos que corrigir. Quantas vezes a gente diz, irmão, a palavra de Deus diz isso, isso, isso. Então, acerta aí os seus ponteirinhos bonitinhos, fica dentro da palavra, acaba com isso, não fala esse tipo de palavra, não usa aí essa verbalização suja, boba, para com isso. Cabe à pessoa se conscientizar, se consagrar e pedir ajuda do Espírito Santo. E é claro, isso é até uma questão de treinamento no dia a dia. Quantas pessoas, irmãos, com a boca falam o que querem, o que todo mundo fala, depois usam a autoridade do nome de Jesus, o Espírito Santo não confirma. Ele não vai confirmar. Nós vimos isso há poucos dias atrás, para um bom entendimento, bem claro. Assim, mas pastora, às vezes pessoas vão a uma igreja, num culto recebem bênção. Sim, irmãos. Por que o mundo respira? Se foi Jesus quem criou o ar atmosférico. Porque as misericórdias de Deus são infinitas, o amor de Deus é tremendo. Mas se aceita Jesus, é um novo tempo. Uma nova? Eu não ouvi. Todos aqui conhecem quando Nicodemos foi até Jesus? Quem sabe? O que Jesus falou com Nicodemos? É necessário o quê? Nascer de novo. Ou seja, esquece o que você foi, o que você fez, nasce de novo. Ou seja, seja como criança para aprender tudo de novo. Porque quem nasce não sabe nada. Se nasce, acabou de nascer. Eu estou com um netinho recém-nascido, do meu filho caçula. Fico olhando, mama, dorme. E mama e dorme. Não sabe nada. Vai começar a aprender. Daqui a pouquinho, já está igual a Laurinha, né? Que já quer saber das coisas. Mas por enquanto não sabe nada. Então quem nasce de novo, de repente tem que ter essa simplicidade de esquecer o que aprendeu errado. Aprendeu o palavreado torpe. O Espírito Santo vem e diz, santifica a sua boca. Sua boca fala o nome de Jesus. O Espírito Santo vem e diz assim, ei, chama a existência o que não existe ainda, ou seja uma pessoa firme na fé, para de confessar a derrota.
Mas tem gente que não dá atenção, irmãos. Então tem muita gente que se converte, mas literalmente a vida não melhora, porque não entra na busca do conhecimento. Então esse novo tempo não apresenta nada de novo. A pessoa apresenta os mesmos frutos, as mesmas velhas manias, a mesma forma de falar, a mesma forma fracassada de confessar as coisas. Enfim, isso vai, irmão, ser um péssimo testemunho para o mundo e a pessoa perde. Quem perde é a própria pessoa. Podia estar com a vida bem mais avançada. Podia estar literalmente com muitas e muitas bênçãos. As bênçãos estão lá preparadas e reservadas. Mas a pessoa está fora do caminho que leva a essas bênçãos. Jesus diz: eu sou o caminho. Quem é Jesus? A palavra. Então, se aceita Jesus, irmãos, Deus vai cobrar comportamento de filho, de filha. Isso não tenha dúvida, porque é o que está escrito. Então, antes de aceitarmos a Jesus, todo ser humano, desde Adão, expulso do paraíso, ficou debaixo das forças demoníacas para sopros, inspirações, atuações. Tem gente que é tão orgulhosa. Não, eu não tinha Jesus, mas o diabo não tinha acesso nenhum à minha vida. Não, de repente bebia de se arrebentar, mas o diabo não tinha acesso. Falava um monte de palavrão, o diabo não tinha acesso. Pensava um monte de besteira, o diabo não tinha acesso. Metia o braço em qualquer um, o diabo não tinha acesso. Vivia na lama, no fracasso, mais baixo do que alto, mas o diabo não tinha acesso. Por que tem gente que é tão orgulhosa, irmãos? Então, atenta comigo o que foi antes de aceitar Jesus. Por que eu faço questão de mostrar isso? Pelo nosso estudo dos frutos. Jesus diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Quais são os meus frutos? Eu produzo frutos que agradam a Deus? É o que ele está dizendo aqui. Paulo está dizendo que orava por eles, para que eles crescessem em sabedoria, conhecimento, frutificando, fazendo a vontade de Deus. Agora vamos ver antes. Você está em Colossenses. Aí você volta um pouquinho e pega Efésios. Carta aos Efésios, no capítulo 2. Então vamos ver antes. Então esse aqui é o primeiro tempo que é sem Jesus. Foi, né? Foi. Então, carta aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11, tá? É do 11. Lê o versículo 11. Lê comigo o 11 e o 12. O 11 e o 12. Vamos lá. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. 12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo. Dá uma paradinha. Você já ouviu alguns cristãos dizendo: não, eu não era evangélico, não tinha ainda, não fazia parte de igreja nenhuma, mas eu já era de Jesus. Quem já ouviu isso? Oh, santa ignorância, se ela fosse santa. Tem que aceitar a Jesus, que é a palavra. Jesus disse: vai por todo mundo, ide por todo mundo, pregai o evangelho, a palavra, a toda criatura. Quem crer, primeiro crer, e for batizado, será salvo. Aí o que se entende? Batismo. O que é o batismo? Sepultamento do velho homem. Nem se batizou nas águas, considera batismo de bebê. Se o bebê fosse levado para aqui ou para acolá, para o lugar A, para o lugar Z, para o lugar X, era levado. E a pessoa bate no peito e diz: eu tinha Jesus. Vivia de acordo com a palavra? Nem sonhando. Agora você volta lá no capítulo 2, versículo 1 a 3. Aqui mesmo, nesse capítulo. Então vamos ver esse tempo, o que Jesus fez. Quem lê comigo? O título, qual é o título? Então é preciso alcançar a salvação. Nós alcançamos. Quem ouve, recebe, aceita Jesus, alcança a salvação. Aí começa no versículo 1. Vamos lá então. Vamos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Agora o 2. Em que noutro tempo, segundo o curso deste mundo. Dá uma paradinha. Está vendo, irmãos?
Então, literalmente, tá? A palavra de Deus, o próprio Deus nos apresenta os dois tempos do cristão antes de aceitar Jesus, que foi o tempo da ignorância espiritual, foi o tempo da cegueira espiritual, foi o tempo da farra do demônio, da insegurança, das incertezas, o que será, o que é, como é que é o mundo, o que vai acontecer, meu Deus, o que vai ser do amanhã. Aí encontra Jesus. Aí a palavra de Deus te dá certeza a respeito de qualquer área da tua vida. Mas tem que colocar no coração e crer que o que está na Bíblia é Deus falando, e Deus não mente, e Deus não muda. Então vamos de novo no versículo 2. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da... Dá uma paradinha? Então não basta apenas conversão, é necessário que se converta e que passe a obedecer. Agora é que vai entrar a diferença dos frutos das pessoas que já são de Jesus. Quantos cristãos vocês conhecem que se dizem crentes ou evangélicos, que a boca na hora da raiva fala besteira e besteirada? Quantos cristãos o diabo dá uma coça, bota o sujeito na miséria e diz que Deus está provando? Quem sabe disso? Pronto. Está vendo? Então não basta a pessoa se converter. Ela precisa buscar conhecimento para tomar posições, para que a sua vida comece a frutificar os frutos segundo a presença de Deus. Olha só, irmãos, como é que começa essa mudança na história? O apóstolo Paulo disse que a fé, ela é pelo ouvir a palavra. Então, a palavra entra no coração, te dá uma certeza. Vigia para o diabo não roubar essa certeza. Lembra da semente à beira do caminho? Seja uma boa terra para Jesus. O que sai da Bíblia, meu irmão, é a boca de Deus falando. Jesus é a palavra. Então, não há exceções à regra do pecado de Adão. Desde Adão, toda a raça humana ficou longe de Deus, caiu em trevas. Aí começa a ouvir a palavra, aceita Jesus, Jesus é a luz. A vida começa a ser iluminada. Agora, vai tomando conhecimento da verdade, vai entendendo como funciona o mundo espiritual, vai assumindo que é filho de Deus e vai se posicionando. Filho de Deus, irmãos, não fica titubeando com a boca, não. Fulano, isso aí pode acontecer com qualquer um, mas eu não sou qualquer um, meu nome está no livro da vida. Meu nome está no livro da vida. Ou é filho ou não é filho, irmãos. Você tem que entender e assumir. Peraí, você agora é filho, você agora é filha. Você não é um órfão nesse mundo. Você não é uma órfã nesse mundo. Mas tem que se posicionar. E aí, versículo 2, esse versículo é grande, mas é forte, hein, gente? Muito forte. Então, o versículo 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Dá uma paradinha. Então, desde Adão, irmãos, a desobediência de Adão foi a pior ofensa feita a Deus. Então, todo ser humano, fisicamente, vem de Adão e Eva. Então, afastado de Deus, o ser humano vive na cegueira espiritual, erra e erra feio, e essa ofensa, obviamente, né, vai permitir a ação de demônios na vida da pessoa. Então, o que houve? Acidente. Mas peraí, você vai ver na Bíblia que existe Deus, Jesus Cristo e Lucifer, Satanás e seus demônios. De onde vem a desgraça? Jesus deixou bem claro. Se Deus não pode proteger o seu povo, então ele não é Deus 100%. Pastor, ele pode, mas e o medo no coração? E a insegurança? E a incerteza? E a cegueira espiritual? Enquanto o entendimento não for bem iluminado, irmãos, muita gente continua errando. Nos medos, nas confissões erradas,
até abrindo brechas e portas para demônios. Muita gente acredita que doenças é Jesus que coloca, é Deus que coloca, que desgraças foi Deus que fez para dar pancada nos filhos. E tudo isso vai contra a palavra de Deus no Novo Testamento, principalmente. Jesus disse, olha, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas ele disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas observe as cartas de Paulo e veja quantas vezes ele fala que nós devemos buscar conhecimento da verdade, conhecimento das coisas de Deus, conhecimento do mundo espiritual. Muitos cristãos, irmãos, aceitam Jesus, se batizam nas águas, sentam na cadeira do eu sei, do eu posso, eu tenho. Nós temos que ter a simplicidade e a humildade, irmãos. Isso não tem idade, não. Eu gosto de lembrar que Deus deu-lhe uma chamada em Abraão, quando ele estava com 99 anos, porque ele deu a bobeira de escutar a mulher dele e se deitar lá com a escrava, para ter um filho, que ela queria um filho, não teve a paciência de esperar o dela. E aí Deus chamou Abraão e disse, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quem sabe o que eu estou falando na palavra? Você sabe. Então, com carinho, mas eu vou no populesco, não dá bobeira não, meu irmão. O que você aprender da palavra, leva a sério. É isso que o diabo não aguenta. Por que Satanás usa tanta gente, irmãos, para zombar de cristãos que têm temor a Deus e levam a palavra de Deus, a Bíblia, a sério? Porque a única coisa com que ele não aguenta é a luz de Cristo numa pessoa. É quando uma pessoa põe a palavra no coração e pratica. Ou seja, quando verdadeiramente começa a dar frutos para Deus. O diabo não aguenta, meu irmão. Por que ele não aguenta? Porque ele é trevas. E Jesus Cristo é a luz. Você já viu trevas e luz morarem juntas? Isso não existe. Então, o versículo 2 diz, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo. Está vendo? Olha só. Segundo o príncipe das potestades, vamos lá? Do ar, do espírito que agora opera. Agora, olha só, gente, atenção, hein? Atenção. No versículo 3, você vai ver que não existe exceção à regra do antes e do depois. Todo ser humano nasce no pecado original. Pecado de Adão. Aí encontra Jesus, aceita Jesus, passa a receber a condição, recebeu a condição e passa a ser filho, filha de Deus, filho. Só que Deus não vai te dar um pescoção para você se endireitar. Ele não vai te puxar para dentro da igreja na força. Se você não quiser orar, ele não vai te obrigar. Você vai esfriando na fé. Acaba caindo no marasmo religioso e acaba caindo, literalmente caindo mesmo. Deus não vai obrigar você a participar de culto. Deus não vai obrigar você a ler a Bíblia. Deus não obriga ninguém a acreditar nele. Feliz é quem o encontra de verdade, que abre o seu coração e começa a entender a palavra dele. Por quê? Porque não existe exceção a essa regra de o antes de conhecer Jesus, trevas. Depois de conhecer Jesus e recebê-lo, luz. Então antes o diabo dominava, incertezas, inseguranças, medos, e isso, fracasso, sucesso, altos e baixos, orgulho, vaidade, brilho, falso brilho, e faz, e pá, e cai, e depois vem. Agora é outra história. Agora, olha bem o versículo 3. Lê comigo em voz alta. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 6. E nos ressuscitou e nos fez assentar. O ódio do diabo é esse. É que nós estávamos espiritualmente mortos para Deus. Espiritualmente. Por isso, irmãos, doença era doença, fracasso era fracasso, e vaidade era vaidade, e ódio era ódio. Enfim,
Agora não. Agora nós temos a palavra para nos dirigir e temos o Espírito Santo para nos abençoar, para nos conduzir no dia a dia. Literalmente, irmãos, 2 tempos. Está vendo? Olha que coisa tremenda. Eu fico impressionada, irmãos, com tanta gente que se converte e tem esse tesouro à sua disposição e não procura se dedicar. Eu digo que nós cristãos, como filhos de Deus, deveríamos garimpar nas Escrituras aqueles pedacinhos para ver que tesouro muitas vezes as pessoas estão perdendo estando dentro das igrejas. Você quer um exemplo? Vai lá em Lucas comigo, rapidamente, Evangelho de Lucas. O pessoal da internet não gosta muito de culto longo não, viu, pessoal? Lucas, rapidamente. Deixa eu achar aqui. No capítulo 13. Isso, iniciando no versículo 10. Aí o título diz, a cura de uma mulher, o quê? Tá. E ensinar, versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. Dá uma paradinha. O que Jesus foi fazer na sinagoga? Ele foi fazer o quê? Está vendo, irmãos? E eis que estava ali uma mulher que tinha, o que ela tinha? Havia já 18 anos e andava curvado, não podia de modo nenhum endireitar-se. Dá uma paradinha. O que ela tinha mesmo? Será que o doutor Lucas se equivocou? Ele podia ter dito simplesmente, ela tinha uma doença. Ela tinha uma doença na coluna, ela andava curvada, toda torta. Mas ele disse mesmo o quê? Ela tinha um espírito de enfermidade. Por que tantos evangélicos não aceitam isso, irmãos? Ah, quer dizer que se eu tenho uma doença, eu tenho um demônio? Não, irmão. O apóstolo Paulo, na armadura de Deus, também fala dos dardos inflamados do maligno. O que é um dardo? Não é uma flecha? Pois é, ele pode de longe jogar uma flecha. Mas cadê que todo cristão aceita isso? Em vez de ler a Bíblia, fica escutando o seu Pafúncio, a dona Estorgilda, não sei das quantas. Então, o que Deus tem para falar comigo? Por que não lê a Bíblia? Por que não lê a Bíblia? Então, esta mulher, olha, ela estava na sinagoga, era religiosa. Mas fazia 18 anos que um espírito de enfermidade montou em cima dela, meu irmão. Você está pensando que alguém consegue? Não, meu irmão. Os sintomas a pessoa tem. A materialidade se apresenta nos exames. Mas o espírito, só Jesus vê. Jesus vê onde tem um demônio de miséria, onde tem um demônio de ciúme que quer levar a um assassinato. Jesus vê. Por isso, quando a pessoa vem para Jesus, irmãos, ela tem que abrir o coração, porque ele vai atuar para libertar onde o demônio estava escondido. E não deu outra com essa senhora. Até então, ela estava na sinagoga, mas Jesus ainda não havia entrado ali. Agora, Jesus foi lá no dia que ela estava lá. E aí diz, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, o que ele disse? Mulher, eu vou parar por aqui. Por quê? Jesus veio para quê mesmo? Para salvar, para libertar, para abençoar, para curar e para batizar no Espírito Santo. Você quer coisa melhor do que essa? Então, meu irmão, minha irmã, vamos crescer no entendimento, no conhecimento. Para quê? Para que você possa desfrutar da plenitude das bênçãos que Jesus preparou para você. Curva a sua fronte. Pai, muito obrigado. Nós agradecemos de todo o nosso coração. Agora entendemos claramente o que o Senhor diz quando o Senhor quer e exige que os filhos frutifiquem, que deem grandes frutos e bons frutos, que não aceitem ação maligna na sua vida,
que não aceitem o fracasso, mas que busquem ao Senhor, para desfrutarem da condição, da qualidade de filho, de filha. Pai, nós entendemos, mas aquele que é filho, aquele que é filha, também tem de honrar o Senhor. Não pode não, Pai. Como pode um filho de Deus, do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Santo, 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 viver na sujeira? Não, Jesus. O Senhor falou com os discípulos e disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor diz: sede santos, porque eu sou santo. Coloque as mãos no seu coração, feche seus olhos. Iniciando um novo ano, é tempo de buscar essa ajuda do Espírito Santo e pedir em oração. Um dos grandes tropeços que o Espírito Santo encontra é o orgulho espiritual, quando o cristão diz: eu sei, eu conheço, e continua errando. Pai, nós agradecemos, pedindo a tua ajuda. Agradecemos porque entendemos bem o antes e o depois. E te agradecemos porque estamos vivendo um novo tempo da comunhão do teu Santo Espírito, na qualidade de filhos. Nós vamos te honrar. Jesus, muito obrigada. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos?